Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, espaço para encontros e comemorações especiais, com cardápios personalizados. Agende-se. Laser Blast, maquetes decorativas e brindes com corte a laser. O Simples Assim traz duas questões acerca do direito do trabalho para um especialista responder. Nós estamos agora no escritório do Dr. Braulio Monte Júnior, que é mestre em Direito do Trabalho, professor nessa disciplina no IMES Catanduva e sempre dá consultoria dentro do Simples Assim. Dr. Braulio, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Muito boa tarde, muito obrigado, Gislaine. Dr. Braulio, são perguntas de internautas que entraram no nosso Face e no nosso site que mandaram questionamentos. A primeira diz respeito ao trabalhador que fica o dia todo a céu aberto, exposto a sol e calor. Esse trabalhador, nessas altas temperaturas que têm sido registradas, teria direito à insalubridade? Bom, Gislaine, uma pergunta super interessante. A grande ideia que a gente tem que ver, qual a diferença entre insalubridade e periculosidade? A insalubridade acontece quando há a presença de um agente que atua prejudicando a saúde do trabalhador. Enquanto a periculosidade, ela atua no perigo de vida. Certo. De uma explosão, alguma coisa nesse sentido. Trabalho em altura, por exemplo, o trabalho em altura não é perigoso. Não? Para o direito de trabalho não é. Desde que esteja bem equipado. Ainda que ele não esteja, não é perigoso para o direito de trabalho. Por quê? O perigoso, ele dá direito a um adicional. É claro que eu não subiria num edifício para pintar fora, por falta de habilidade, porque é perigoso. Mas é perigoso para o ser humano. O direito de trabalho tem um outro tipo de visão sobre o perigo. O trabalho em altura, ele não é considerado perigoso. Tá. Claro que é num sentido humano da situação. No caso dessa questão nossa, estar exposto a forte calor pode ser considerado uma insalubridade porque pode estar o risco do câncer de pele, por exemplo? Bom, muito bem. O agente insalubre, nesse caso, seria o calor. Há uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho dizendo claramente assim, não há adicional de insalubridade com relação ao trabalho ao céu aberto e ao calor. Não há. Porém, acontece o seguinte, começou uma mudança nos anos 2006, quando um engenheiro de segurança e medicina do trabalho, ele fez o doutorado dele na Unimep em Piracicaba. E ele fez uma pesquisa muito interessante com o cortador de cana-de-açúcar. E ele percebeu que dentro da camisa do cortador entre a camisa e a pele do cortador de cana, girava ali mais de 40 graus, 45 graus centígrados, naquela zona ali que permanece no corpo humano, que é a mesma aquela que protege o sujeito no frio intenso, quando tem neve e tal. Certo. Ele percebeu isso aí. Algumas mudanças estão ocorrendo, mas a regra é essa, não há insalubridade. A regra é essa. Mas existem jurisprudências, existem casos, Braulio, em que a empresa teve que arcar com esse ônus para o trabalhador ou não há? Muitas vezes. Muitas vezes. Isso não é líquido e certo. Uma orientação jurisprudencial não é lei. Portanto, o juiz pode julgar contra. Ele pode achar que ali é um calor excessivo e que prejudica o trabalhador. E eu penso que nos próximos anos, a sua percepção foi muito importante. Nos próximos anos, a Justiça do Trabalho vai ficar atenta ao câncer de pele. E aí, nesse caso, o empregador, já que a gente fala disso, o empregador é obrigado a oferecer o protetor solar para o seu funcionário, para o seu empregado, que fica exposto ao sol? É obrigado a fornecer, sim. Obrigado a fornecer um protetor solar se ele coloca o seu empregado exposto ao sol. A oferecer roupas também que tem o fator de proteção solar também é uma obrigação. Ele é obrigado a fazer isso e ele tem que sempre pensar que ele tem que proteger o trabalhador. De toda forma. Sempre essa. O direito do trabalho, ele tem princípio próprio dele, não é lei, princípio. E um princípio do direito do trabalho chama princípio da proteção. E o empregador deve ficar atento a esse princípio e proteger o seu trabalhador nesse sentido. Ok, vamos a outra questão, doutor Braulio, com relação ao atestado médico. As pessoas perguntam qual é o limite de apresentação de atestado médico dentro do trabalho, do empregado para o empregador. Limite numérico não há.
limite numérico não. Não existe nenhum questionamento do tipo, dentro de tantos meses você apresentou X número de atestados, isso não pode. Não existe isso. Não, se ela continuar doente, ela pode continuar apresentando. Perfeito. E o que é que a gente pode dizer a respeito dos atestados falsos, que todo mundo sabe que é muito comum, não é, Dr. Braulio? Perfeito. Tem duas dimensões do atestado falso. Primeiro, pode vir do médico. Sim. O médico fala, vou te dar 15 dias, você não precisa, só está com uma coisinha de nada, mas vou te dar 15 dias, fica em casa, tal. Isso daí é um crime que o médico está cometendo e o trabalhador participando também. Tá? Então é um crime. Isso daí é a parte criminal. A parte trabalhista da situação pode acontecer quando o empregado adultera esse atestado ou ele entrega um atestado que não corresponde à verdade. Também é um fator. Não acredito que a entrega de um atestado ela seja uma causa de justa causa, um motivo de justa causa. Eu não acredito. Não acredito. Por quê? Na maioria dos casos. Porque a gente tem que pensar na maioria dos trabalhadores. Agora, se um empregado de um grau muito alto dentro da hierarquia da empresa apresentar um atestado falso, eu acho que aí a gente tem que ponderar quem está apresentando. Então, sempre o bom senso é o melhor jeito de resolver a questão. Mas o empregador, por exemplo, ele não pode, detectando que aquele atestado não condiz com a verdade, aquele empregado não está doente, embora ele tenha apresentado um atestado para ficar em casa, essa condição dá o direito de eu demiti-lo por justa causa? Não há. Se o histórico dele anterior do empregado for bom, eu acredito que isso daí seria caso de uma advertência ou uma suspensão. Certo. Tá? Em outra circunstância, talvez. Uma coisa assim, para ele aprender, para ele não... Sempre pensando que a gente tem que dar uma segunda chance, sempre pensando nessa linha do bom senso e do equilíbrio. Eu agradeço novamente as suas orientações, Dr. Braulio. E eu só queria contar para o meu espectador que o Dr. Braulio é um dos organizadores de alguns seminários e de algumas palestras e congressos do direito em Catanduva, não só do direito do trabalho. O mais recente aconteceu dia 15 de março no Teatro Municipal, foi o primeiro ciclo regional de palestras sobre os direitos da criança e do adolescente, com toda a renda revertida para o Lar da Criança de Catanduva. Muitíssimo obrigada, Dr. Braulio. Parabéns pela iniciativa desses eventos. Muito obrigado, Gislaine. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva, há 42 anos a seu lado. Casa Fátima, o endereço certo para a sua elegância. Mr. Richard, refeições gostosas e balanceadas todos os dias para você e sua família. Merlin Brindes, padronização de frotas e fabricação de fachadas.